José Maria Trindade, começando esse giro agora por você, participou da live ontem, Zé. O que achou das últimas declarações do presidente? Pois é, a campanha a todo vapor, né? Ontem foi o dia do ex-presidente Lula se explicar. Até aliados dele aqui no Congresso Nacional admitiram que ele errou quando tocou nesse assunto do aborto, defendeu o aborto, voltou atrás. Esse é um debate antigo, apoiado pela esquerda, e para ali ninguém é favorável ao aborto. É o discurso, mas que deve ser discutido para liberar a mulher e ela é que decidir. Isto é um discurso abortista, não há dúvida. Por outro lado, esta fala do ex-presidente Lula de que a classe média brasileira compra iate e que tem televisão em todos os quartos, isso é longe da realidade. Só se for a classe média dele. A nossa classe média é de levantar cedo, colocar o pé no chão frio e sair em busca do pão de cada dia. Esta é a classe média brasileira, que recebe um salário ali de R$5.000 por mês. Um salário considerado bom, se comparado ao salário mínimo, mas não dá para comprar iate e não dá para morar em apartamentos tipo os apartamentos que Lula mora. Então foram várias explicações de idas e vindas que prejudicam sim a imagem do ex-presidente, que agora quer dizer que é do centro, que está tomado banho, está limpinho e com uma nova veste. O presidente Jair Bolsonaro está na mesma linha. Desde que foi eleito, ele tem feito esse discurso. No passado era estatizante, porque a direita, em certos momentos, se alia à esquerda quando se trata em alguns assuntos, por exemplo, um Estado mais potente, mais forte, como era antigamente. O presidente Jair Bolsonaro defendia a estatização no momento em que o governo tinha dinheiro, tinha recursos, e sem o governo não seriam criadas grandes empresas como Rede Ferroviária Federal, Usiminas, várias empresas grandes, mesmo Correios, Caixa, Banco do Brasil, sem ação do governo. Agora a situação mudou, e não foi de agora, de um tempo atrás é uma nova realidade. Então a campanha em andamento e o ex-presidente Lula tendo que se explicar, inclusive, para aliados. Amanda Klein, é uma prévia da campanha? A campanha já está em pleno vapor, né? E o Zé tem razão. O ex-presidente Lula parece que ele atravessou a rua para escorregar, não só numa, mas em várias cascas de banana. Ele conseguiu se indispor com muitas fatias do eleitorado, com os militares, ao dizer que ia mandar todo mundo de volta para casa, mais de 8 mil militares em cargos públicos, segundo ele, com a classe média, ao dizer que a classe média ostenta muito, que a elite é escravista, com a elite também, e naturalmente, com os evangélicos, ao defender o aborto. Depois ele desdisse o que disse, né? Falou que não era a favor do aborto, era contra o aborto, mas, enfim, nem para entrar nessa questão, porque, de fato, há, obviamente, uma distinção entre o que fazem mulheres ricas, com dinheiro, que têm condições de abortar, e o que fazem as mulheres pobres. É uma questão de saúde pública, o presidente Lula tem razão na essência, mas é óbvio que esse não é um tema que deveria ser trazido e abordado na eleição, porque a gente sabe que é um tema polêmico e que causa indisposição com muita gente. E mais, você tem uma parte, para não dizer a maioria do eleitorado brasileiro, que é essencialmente conservador. Então, é o tipo de tema que não se toca em campanha, a não ser que você seja provocado. E ele não havia sido provocado. Ele abordou o tema sozinho, que é mais grave ainda. E pior, ele entrou num campo em que o presidente Bolsonaro nada de braçada, que é a pauta de costumes. É uma pauta, é um tema que o ex-presidente Lula tem que tentar evitar. Então, essa campanha, o presidente Bolsonaro vai tentar trazer a todo momento o Lula para a pauta de costumes, e aí o Lula deu de bandeja essa vitória, munição ao adversário, e o tempo todo o Lula vai tentar trazer Bolsonaro para a pauta da economia por causa da alta da inflação, do desemprego, da perda de renda e do crescimento pífio nesses últimos anos do Brasil. Então, ele entrou no campo do adversário e ainda deu esse presente de bandeja para ele. Quanto à história do liberalismo, o presidente Bolsonaro não é liberal, não foi no passado, não é, tem a cabeça de militar, que sempre foi uma cabeça estatizante desde a época do regime militar, ele continua não sendo. Se fosse, ele não é percebido assim pelo mercado financeiro, mesmo Paulo Guedes, hoje as declarações do Paulo Guedes não são levadas em conta, muitas vezes pelo mercado financeiro, não tem o valor de face. Hoje a gente tem um governo que foi totalmente cooptado e abocanhado pelo Centrão, que tampouco é liberal.
Você teve a aprovação lá da PEC dos precatórios no final do ano passado, que desmobilizou e envergonhou, derrubou na prática o teto de gastos. Você teve um furo de mais de 100 bilhões de reais no teto de gastos. O presidente Bolsonaro nunca se empenhou pessoalmente na aprovação de reformas, tanto que a gente só teve a da Previdência no começo do governo, mas a reforma tributária e administrativa ele não se empenhou, e privatizações aos trancos e barrancos. A gente deve avançar com a capitalização da Eletrobras esse ano e só. E se o presidente Bolsonaro pudesse, certamente ele controlaria os preços da Petrobras. Não é à toa que já é o terceiro presidente da estatal, da empresa de economia mista, que ele indica em seu governo. Então, não tem nada de liberal aí.